né? E vamos tratar aí a questão do qual é o papel do Estado no direito penal, qual é o papel do Estado. Nós vimos na aula passada, né? E quando eu falo Estado, logicamente, que eu estou falando aqui dentro das três esferas, né? Qual é o papel das três esferas da administração pública, considerando o que prevê o artigo 18 da Constituição Federal, quanto à organização político-administrativa, né? Organização político-administrativa do nosso Estado, que se dá em três esferas. Então, nós temos praticamente aí três administrações públicas, né? A administração pública federal, que tem as suas peculiaridades, a administração pública estadual e também que envolve aí o Distrito Federal, principalmente, tem lá suas peculiaridades, e tem também a administração pública municipal, que tem uma série de diferenças, uma série de peculiaridades, e deve aí sempre ser observada com mais atenção, né? Logicamente que dentro daquelas competências estabelecidas a partir do artigo 21 da Constituição Federal, né? Mais precisamente o 21 e principalmente o artigo 22, né? Que fala aí sobre a competência privativa da União, né? Depois o 23 fala sobre a competência comum de todos os entes federativos, né? O 24 fala sobre a competência concorrente entre os entes federativos, e o 30 fala sobre a competência dos municípios. Então, 21, 22, 23 e 24 e o 30 também são os artigos que falam sobre as competências, ou seja, as competências legislativas, né? Quem vai legislar e o que vai legislar, basta ir lá no artigo 21, ou no 22, ou no 23, ou no 24 e também no 30, para ver quais são as competências. E aí nós temos uma competência aqui que é exatamente a prestação de serviço, né? A prestação de serviço público nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, e essa prestação de serviço público deve ser direta, né? Deve ser direta, é uma das atividades, uma das atribuições, né, das competências, como acabamos de falar, das funções, uma das funções, uma das atribuições da administração pública. É claro que dentro de cada esfera da administração pública é exatamente essa de prestar serviço público direto, ou de forma direta, ou de forma indireta. E o serviço público essencial, que é a segurança pública, né? Segurança pública, do qual o Estado tem a obrigação de garantidor, obrigação de garantia quanto à inviolabilidade do direito à segurança, como prevê lá no artigo 5º da Constituição Federal, né? O artigo 5º caput da Constituição Federal diz que é obrigação do Estado, ou seja, impõe ao Estado ou a cada administração pública, né, a cada esfera da administração pública, considerando aí a organização político-administrativa, exatamente essa obrigação de garantir o quê? Garantir a inviolabilidade ao direito à segurança. A inviolabilidade ao direito à segurança. É um assunto grande, é um assunto vasto, nós vamos fazer aqui de forma resumida. Eu poderia tocar até no assunto da própria tributação, que é a antiga taxa de iluminação pública, né? Hoje é a COSIP, né? Contribuição para o Serviço de Iluminação Pública, que era taxa de luz, aí taxa de iluminação pública, foi criado aí, então, a partir do artigo 149A, artigo 149A da Constituição Federal, com a simples função, né, de que a prefeitura, as prefeituras têm obrigação de manter aí as luzes claras, né, claras como o dia, exatamente para que não aconteçam aí vários dos crimes que corriqueiramente acontecem, como os homicídios, como os furtos, os roubos, né? Então, vejam que um homicídio lá do artigo 121 do Código Penal, ou um furto lá do artigo 155, ou um roubo do artigo 157 do Código Penal, eles poderiam ser evitados. Acredita-se que que serão evitados, né, em função da rua estar iluminada, né? Aqui em Rio Branco nós temos as LEDs, né? LEDs, ruas, lâmpadas de LED, né?
Então, temos aí uma série de inovações exatamente em função dessa contribuição que está lá no artigo 149A da Constituição Federal, que é um tributo, né? E é um tributo na forma do que prescreve o artigo 3º da Lei 5.172 de 66. Mas a segurança pública é um serviço público essencial, e aí é que eu quero deixar bem claro, né, que existe um sistema, inclusive o Sistema Único de Saúde, aliás, o Sistema Único de Segurança Pública, da Lei 13.765, 13.675 de 2018, mas, na verdade, está previsto lá no artigo 144 da Constituição Federal. Então, a previsão constitucional do sistema de segurança pública, ela é composta por órgãos públicos, né, sendo órgãos públicos criados aí pela desconcentração administrativa, sabemos que não há aí a personalidade jurídica desses órgãos, mas eles estão subordinados aí ao chefe do Poder Executivo. Então, nós temos aí a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Civil, né? A Polícia Civil que tem o papel de investigação, ou seja, ela age depois do crime, depois que o crime acontece, aí é que vai agir a Polícia Civil, enquanto que no artigo 144, inciso 5, a Polícia Militar, né? A Polícia Militar, que está lá no artigo 42 da Constituição Federal, a Polícia Militar, ela tem um papel preventivo, né? Ela age antes do crime. A Polícia Civil age depois do crime, porque o papel da Polícia Civil, a atribuição, a competência da Polícia Civil dentro do sistema de segurança pública do artigo 144 da Constituição Federal, ele é investigativo, a polícia investiga. Basta ver o inquérito policial lá do artigo 4º do Código de Processo Penal, ou o TCO, né, que é o termo circunstanciado de ocorrência lá do artigo 69 da Lei 9.099 de 95, que são os crimes de menor potencial ofensivo, né? São os crimes de menor potencial ofensivo, conforme prevê o artigo 61 da Lei 9.099 de 95, né? Chamado Juizados Especiais Criminais, né? Então, aqueles crimes cuja pena máxima combinada é aquela pena que está lá no artigo, né? Combinada é 2 anos. Então, se a pena é de 2 anos, a pena máxima vai ser julgado lá no Juizado Especial Criminal, nos termos do artigo 61 da Lei 9.099 de 95, sujeito, inclusive, à transação penal, como prevê o artigo 74 da Lei 9.099 de 95, porque os crimes de menor potencial ofensivo são crimes cujo direito torna-se disponível, né? No geral, o direito penal é sempre indisponível. E por que o direito penal é indisponível, né? Se o direito penal é indisponível, significa que não tem negociação, não tem acordo, né? Já que ele é indisponível. Porém, né, isso é questão interessante para a prova da OAB e para os concursos, porém, quando tratando-se de crimes de menor potencial ofensivo, aí sim haverá, então, a disponibilidade de acordo ou de negociação, como prevê o artigo 74 da Lei 9.099 de 95. Então, vejam que nós temos aí o serviço público essencial, e no caso do TCO, o TCO substitui aí, lá do artigo 69 da Lei 9.099 de 95, substitui o inquérito policial, né? O TCO substitui o inquérito policial. O inquérito policial está lá no artigo 4º do Código de Processo Penal. Ambos são administrativos, ou seja, não pertencem ao Poder Judiciário, né? Eles pertencem ao poder executivo, são administrativos. Tanto o inquérito quanto o TCO são procedimentos administrativos, são executados pelo executivo, pelo poder executivo, né? Não são, na verdade, executados por autoridades